Bom dia e boa tarde, meus amores, para vocês. Vamos dar continuidade à nossa semana, tá certo? Espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem. A gente tá com muita saudade de vocês, tá certo? Espero que vocês estejam conseguindo realizar as atividades. Qualquer dúvida, vocês nos procurem pelo WhatsApp, tá certo? Antes da gente começar a nossa aula de hoje, vamos falar com o Papai do Céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. A nossa aula de hoje é a aula de português, tá certo? Português e artes. Tá certo? Sempre que vocês conseguirem realizar a atividade, vocês mandem uma fotozinha pra tia Lielma, tá certo? Então, o primeiro ano em português são as páginas 83, 84, 85 e 86. Na 83, fala sobre as maluquices do H, tá certo? Maluquices do H. Tem um textinho aí, tá certo? Explicando sobre a letrinha H, né? Que a gente sabe que a letra H, ela é muda, mas ela é essencial nas palavras para dar sentido, tá certo? Por exemplo, o nome homem, mesmo se não tiver o H, vai ficar com a mesma pronúncia, mas aí ele tem que ter a escrita com o H, tá certo? Aí aqui tem, sublinha no poema, palavras que tem a letrinha H. Vai ler o poema, tá certo? As maluquices do H. E onde você encontrar a letra H, você vai lá e vai passar um tracinho. E no número 2, vai retirar a letra H das 4 primeiras palavras que você grifou e vai copiar as palavras embaixo. Na 84, na página 84, complete o nome das imagens com a sílaba que falta. Então, aí vai ter uma chave, um chinelo, uma chupeta e um cachorro. Está faltando a família do CH, então vamos lá completar, tá certo? E embaixo vai ligar cada imagem ao respectivo nome. Vai ter uma abelha, um milho, um palhaço e o alho. Vai ver o nome a qual pertence a figura e vai lá e liga, tá certo? Na 84. Na página 85, você vai procurar as palavras do quadro no diagrama a seguir. Minhoca, banheira, pinhão e unha, que é a família do NH, tá certo? Vai procurar essas 4 palavras aqui e vai circular. E no número 1 embaixo, vai cobrir o tracejado de CH, LH e NH, maiúscula e minúsculas, tá certo? Vai só fazer para cobrir. E na página 86, tem um textinho falando sobre a cedilha. Por exemplo, na palavra caçador, o segundo C, ele embaixo tem aquela partezinha que é como se fosse um S. Então, aquele ali é o cedilha, tá certo? Então, você vai ler o textinho e vai responder quem é o melhor amigo e que essa campanha se refere, que é uma campanha sobre os animais. Ainda no primeiro ano, você vai lá em artes, tá certo? Deixa eu ver. Vai em artes, primeiro ano. Eu acho que eu concluí a arte já do primeiro ano, tá certo? Que eu lembro que vocês fizeram um texto sobre os diferentes mundos. Eu só tô relembrando, porque caso você não tenha feito, você faz. Diferentes mundos, né, com pinturas. E na última página ficou para você desenhar com lápis de grafite, hidrocor, cola, tecido, tinta, alguma coisa assim. Ou lápis de cor normal, ou giz de cera, para criar o seu próprio mundo. Essa foi a última página do primeiro ano de artes. Então, o primeiro ano de artes acaba hoje, tá certo? Não tem mais artes de primeiro ano, não. Essas são as últimas páginas. Eu só falei para relembrar. Se faltou, aí vocês fazem. E português agora, do segundo ano, são as páginas 100, 101, 102, 103, tá certo? Na 100, fala sobre o ponto de exclamação, que é quando a gente se admira, quando nos admiramos. Por exemplo, que lindo dia, então eu me admirei, então é o ponto de exclamação. Nossa, como você tá bonita, também estou me admirando, então é ponto de exclamação. Na 101, fala só a atividade relativa ao que eu acabei de falar, né? Sobre o ponto de exclamação. Na 102,
É a montanha encantada dos gansos selvagens. Tem um textinho aí, tá certo? Se der pra vocês fazerem a leitura, vocês fazem, tá certo? Sobre essa montanha encantada dos gansos selvagens. E em seguida você vai ter lá um quadradinho com os gansos domésticos. Você vai colocar aí os selvagens, que é uma interpretação de texto. Na página 103, também tem aí Declaração Universal dos Direitos dos Animais. É só para vocês fazerem a leitura. Tem algumas questões em cima que vocês podem responder no caderno de português, caso não dê no livro, tá certo? E aí, ainda no segundo ano, vai lá em artes, né? Vamos ver se tem artes do segundo ano. Tá bom? Tem sim. Então, vai ser as páginas 445 e 446, tá certo? O lixo é um luxo. Então, tem aí falando sobre as coisas que são recicláveis, tá certo? Que a gente pode reciclar para fazer arte, para ser trabalhada. Como fala também sobre alguns artistas, né? Alguns pintores e etc. Na outra página, na 446, tem os resíduos artísticos, que são com restos do que eu acabei de falar, né? Restos de lixo. Foram construídos alguns robôs. E aí tem duas questões que você vai dar a sua opinião, né? E vai fazer a resposta aí embaixo, tá certo? Essa foi a do segundo ano. Terceiro ano, vai na página 109, 110, 111, 112, 113. Na 109, tá dando continuação àquele assunto sobre presente e passado, tá certo? E futuro. O presente é o que a gente tá vivendo, né? Por exemplo, eu estou viva, estou falando no presente. Morrer, eu morri, eu morrerei, futuro, né? Alguém morreu, então é passado. Presente é o que acontece, futuro é o que acontecerá e passado é o que já passou, já tá dizendo, né? Na 110, tem um texto aí falando sobre saiba tudo sobre pipas. Na 111, você vai só completar o que você leu na 110 e vai ter os verbos terminados em ar, ir. Por exemplo, morar, ter. Entenderam? É só um exemplo. Na 112 tem a conjugação dos verbos, tá certo? Por exemplo, se eu disser brinco, vou conjugar esse verbo. Eu brinco, tu brinca, ele brinca, nós brincamos, vós brincais, eles brincam. Na 113, continua, né, a conjugação dos verbos para vocês responderem. E aí, o terceiro ano vai lá em artes, tá certo? Vai lá em artes. Deixa eu te ver aqui. Na página 477, 478 e 479, que são as últimas do terceiro ano de artes, tá certo? Juntando caquinhos. Tem aí falando sobre o mosaico, que é a arte de você juntar umas peças para formar um desenho, composição, né? Na 478, você vai fazer o seguinte, não tem esse quadro aí que tá todo desenhadinho, você vai criar um desenho no meio do quadro e vai só pintar aquele meio, não vai pintar o quadro todo não, entenderam? Só aquele meio. Exemplo, eu vou desenhar um coração aqui, então eu vou pintar só o coração, tá certo? E na última página, você vai colar pedaços de papel picado de várias cores para criar um mosaico, né? Você vai criar o seu próprio mosaico, que é uma mistura de cores. Esse foi do terceiro ano. Quarto ano são as páginas 105, 106, 107 e 108. Na 105 também fala sobre os verbos, né? O verbo por, a conjugação do verbo por. Na 106, ainda sobre verbos, né? Você vai completar as frases, vai fazer responder ainda sobre o verbo por. Na 107, tem o consumo sustentável, um assunto aqui, ó, sobre o consumo, tá certo? Você vai fazer a leitura. E na 108, você vai interpretar o texto da página 107. Em artes do quarto ano, bora ver se tem pra vocês. Tem sim. Você vai colocar na página 507, 508 e 509. Na 507 tá pedindo pra você confeccionar carimbos. Se você quiser fazer essa arte, você pode fazer, né? Ótimo. Se você não tiver como fazer, vai no caderno de desenho,
desenho, desculpa. Você pesquisa o que são carimbos, faz assim, vê algumas imagens e cola no caderno de desenho, tá certo? O que são carimbos. E se der pra você fazer, você vai seguir os passos pra fazer o trabalho normal. Vai usar uma esponja, tinta guache, recipiente pra pôr a tinta, pano de limpeza e tesoura. Tem aí da página 505, né? Volta lá na 505. Aí tem lá um envelope para ser usado, ó, tá vendo? Aí essa envelope é que vai ser usado para o carimbo. Se não quiser fazer o que a Lielma tá fazendo, só é você imprimir o que são carimbos e colocar no caderno de desenho, tá certo? E na 508 fala sobre a harmonia de cores. As imagens são com pessoas, com animais, com paisagens, tá certo? E na 509 também continua sobre as imagens, tá certo? Só para você ter o estudo, tá bom? Que na outra aula é que você vai fazer a atividade relacionada sobre esse assunto. Para finalizarmos a aula de hoje de Português e Artes, o quinto ano vai colocar nas páginas 122, 123 e 124, tá certo? Deixa eu ver se é isso mesmo, tá? 122, 123, 124. Na 122, eu acho que vai ser o uso do predicado, sujeito e predicado. Vejam só, o que é sujeito? Por exemplo, Lielma vai à escola. Na frase, qual é o sujeito? Quem é que vai à escola? A gente faz a pergunta ao predicado. Então, o sujeito é Lielma, né? E o resto da frase, vai à escola, é o predicado. Se eu falar... Maria comprou doces. Quem comprou doces? Maria. Então, Maria é o sujeito. Comprou doces é o predicado, tá certo? Então, essa é a página 120. Na 121, tem aí um texto sobre índios do Brasil, a alimentação e a culinária. Tudo falando sobre eles. Na 122, você vai interpretar o texto da 121, que foi sobre justamente os índios e a culinária. E na 123... vai ter aí objeto direto e indireto. O que é isso? Por exemplo, se eu disser assim, Marquinhos jogou a bola, então isso é um objeto direto. Marquinhos. Agora, se eu disser Marquinhos gosta de quê? Então ele não completou a frase. Então esse aí é um objeto indireto, tá? Quando eu faço uma frase direta, já tá dizendo. Quando eu faço uma frase completa, é um objeto direto. Quando eu faço uma frase incompleta, se torna um objeto indireto. E aí você vai responder a 123 de acordo com essa mini explicação, tá? De tia Lielma. E na 124, só é aí para vocês fazerem leituras, sobre planejamento, escrita e revisão, reescrita, apresentação e avaliação. E pra gente concluir a nossa aula de hoje, o quinto ano vai lá em artes, tá? Vamos ver se tem tarefa para vocês fazerem. Tem sim, vai ter a página 556 e 557, tá certo? Que fala sobre um quadro, deixa eu ver aqui. Na pintura, a respectiva é perceber com a ajuda da aplicação de cores. Então, fala sobre as cores dos desenhos. Você vai criar um desenho que você use esse recurso de aplicar cores mais fortes. Você vai criar o seu desenho e vai trabalhar em cima dele as cores. E para finalizar, a 557 você vai recortar de revistas e jornais imagens de pessoas e objetos e montar um cenário em perspectiva, ou seja, um cenário completo, tá certo? Então, quando vocês acabarem todas as atividades, tá? Mesmo que vocês não façam no decorrer de quando tia Lielma manda, mas quando vocês forem terminando, vocês poderem mandar uma fotozinha da atividade realizada, vocês mandam, tá certo? Beijo bem grande, fiquem com Deus e até amanhã.